Agora está na live. Sim. Já está a live? Sim. Deixa eu compartilhar. Então, começamos então. Vamos Apesar que a começar. internet não está a querer. Sim. Ok. Então, começamos. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu man la nabiyyu ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we're here with a special guest, our brother Luis Henrique Silva. He's a Brazilian brother, a convert to Islam. Also, at the same time, he's a history teacher and an artist, and is part of a community in São Paulo of urban brothers. They have a masjid in favela, also in São Paulo, where they've been doing an excellent work in supporting their community, which is something really valuable in Brazilian environment, and even for the image of Muslims and Islam in general. So he's a researcher also at São Paulo University on the Department of Islamic and Arab Context. So we plan to do it in English only, and then due to the circumstances in which we're in, it's not possible for us to do it fully in English. So I would be translating for Brother Luis, and hopefully we can manage well. Luis, welcome to Miss Education Forum by Abu Ibrahim Silva. Kunada Irmão, you're welcome. So, Bismillah, feel free to start then. Pode começar, irmão. Perfeito. Bismillahirrahmanirrahim. Agradeço muito o convite do irmão Thales
para falar um pouco sobre a história do Brasil, sobre a história do Islã e um pouco também sobre uma parte da história da África. So, Brother Luís would like to thank. Pode falar. Yeah, sim. Brother Luís would like to thank me for this invitation, where he's going to talk about a bit of history of Brazil, Africa, and in general. Bom, quando falamos sobre a Yeah. história do Brasil, a primeira coisa que temos que ter em mente Whenever we talk é about que the history, a história do Brasil é whenever uma we talk about the continuidade da history história of, da África. basically, whenever we talk about the history of Brazil, we have to bear in mind that Brazil is a continuation of the history of Africa. O que explica isso é o motivo do Brasil ter sido o país que mais recebeu africanos entre o século XIV e até o século XIX, africanos escravizados. So, what justifies this or explains that is the fact that Brazil is the country which has taken the most African slaves, and that is the reason why Brazil is a continuation of the history of Africa. Nesse fluxo de receber africanos escravizados, de receber escravos aqui no Brasil, o Brasil herdou em partes a história da África, e essa história da África inclui também a história do Islã. So, on this circumstance in which the Brazil has received the mass slaves from Africa into Brazil, that brought on the way a big number of slaves who were Muslims. Desculpe, irmão, se for possível, faça um pouco mais curto. Sem problemas. Assim para, ou se quiser, podemos fazer em simultâneo. Não sei se calhar vai ser um pouco difícil, mas podemos tentar. Sem problemas. Pode fazer mais curto. Posso continuar? Deixa eu só compartilhar o vídeo. No meu telemóvel não estou a conseguir fazer no computador. A internet não está a funcionar. Já está. Finalmente. Ok. Oh, yes. Now it's working. Pode continuar então? Só compartilhar. Só um segundo, irmão. Desculpe lá. Ok. Quer compartilhar também na sua página? Envio o link. Por favor, pode me mandar, que eu compartilho aqui. Estava um pouco complicado. Já o enviei, espero que receba. Deixa também compartilhar. Perfeito. Compartilhado. Também já consegui. Então podemos dar continuidade. Desculpe lá. Podemos.
Tá. Bom, continuando, uma das coisas mais importantes, então, quando falamos sobre a história do Brasil, é essa ideia de que a história do Brasil é uma continuidade da África, né, do continente africano. So one of the things to bear in mind whenever we talk about the history of Brazil, we have to bear in mind that it's a continuation of the history of Africa. Quando falamos de populações negras no mundo, populações afrodescendentes, o Brasil é o segundo país que tem a maior população negra do mundo. A primeira está na Nigéria e a segunda está no Brasil. A primeira população negra que está fora da África, a maior população negra está no Brasil. Talk about the black population around the world. The second largest black population we find in the world is in Brazil, and being the first one is in Nigeria, and Brazil being the second. So that's the reason why brother teacher and Professor Luis has mentioned that Brazil is a continuation of the history of Africa. E essa questão do Brasil ser uma continuidade da história da África é algo que vai se repetir muito na minha fala, porque existe essa necessidade de resgatar essa ancestralidade e essa identidade entre os muçulmanos no Brasil. Therefore, Brother Luis is going to repeat quite often that Brazil is a continuation of the history of Africa, because this is, and bearing in mind that Africa equally is a continuation of the Muslim slaves who have been taken to Brazil, and therefore there is a history of Africa which is a continuation which we're going to find in Brazil. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o Islã no Brasil ele não chegou necessariamente com a imigração de árabes, sírios e libaneses. O Islã no Brasil ele é muito anterior. Há relatos, há documentos... Pode falar. So, opposing to that which is known, opposing that which is assumed, that Islam in Brazil has come with the migrants from the Arab countries such as Palestine and Lebanon, is something that the Muslims in Brazil hasn't started through them, but the Muslims in Brazil has started with the slaves brought from Africa to Brazil. Há relatos históricos que vamos fazer sentenças curtas. Perfeito. Há relatos históricos que vão dizer que os muçulmanos estavam no Brasil desde a época do descobrimento das Américas. There are reports which state that the Muslims were in Brazil before the discovery of America. Entre esses personagens esses personagens muçulmanos que estavam no Brasil desde a época do descobrimento, nós temos, inclusive, muçulmanos no meio de navegantes portugueses. In between those who are known that has been in Brazil, we can even find amongst the Portuguese Navy, there were Muslims amongst them who, meaning referring to those who went to Brazil, those who so-called discovered Brazil. Some of them were Muslims on board in the boat, in the ship at the time. No entanto, a presença do Islã no Brasil sempre foi algo discreto, sempre foi uma presença tímida. Porque o Brasil sempre foi um país em que a religião católica, no período colonial, era a religião do Estado, era a única religião oficial.
So the presence of Muslims in Brazil has been a quiet one. Why? Throughout the history of Brazil, the official and state religion has been the Christianity and the sect of Catholicism. Therefore, the presence of Muslim hasn't been apparent. No entanto, principalmente no século XIX, a presença islâmica no Brasil não deixa de ser uma presença muito tímida e os muçulmanos começam a ficar em evidência na sociedade do século XIX, não só no Brasil, mas em outras sociedades das Américas. Even true that that Muslims throughout the 19th century, those who came to Brazil, were more apparent, but still it wasn't very visible. Isso se explica porque, principalmente no século XIX, é o período em que o período em que os traficantes de escravos vão trazer muitos africanos de regiões em que o Islã era presente. E esse número aumenta muito no século XIX. Yeah. Estamos de volta, irmão. We back. I'm Voltamos. having Sua some internet. trouble with the internet connection. Sorry. Quer que eu repita? No século XIX, a presença do Islã deixa de ser. Sim. No século XIX, a presença islâmica no Brasil deixa de ser uma presença tímida. Isso se explica porque, no século XIX, os traficantes de escravos trouxeram muitos africanos de regiões muçulmanas para cá. So, from the 19th century forward, the presence of Muslim no longer are as quiet as before that. Why? Because the traffic of slaves, in it, a great number of slaves who have been brought to Brazil, they came from regions in Africa where the Muslim population was big. E a questão do Brasil ser uma continuidade da história da África se explica muito bem agora. The issue where he explained, Professor Luis explained that Brazil is a continuation of the
Deixa o Instagram conectado? Sim, fazemos os dois. Ok. Ok. Bom, então continuando sobre a tese de que o Brasil é uma continuidade da história da África. So therefore, given a continuation that Brazil is continuing on the thesis or essay in which Brazil is a continuation of the history of Africa. Isso fica evidente quando nós olhamos para o contexto da África Ocidental no século XIX. That's apparent when we see the context of the Western Africa in the 19th century. As regiões em que o Islã era presente no século XIX na África passavam por muitos conflitos internos. The region in which the Muslims were present in Africa, they had many internal conflicts or issues between themselves. Entre essas regiões, eu gostaria de destacar um califado chamado Califado de Sokoto. Between those regions, which is well known, was the Caliphate of Sokoto. Califado de Sokoto era um califado que fica hoje na região do Senegal, Nigéria, da África Central. So, the region of Sokoto, the Caliphate of Sokoto is located at the region of West Africa, West Central Africa, Nigeria, Ghana. Já conexão caiu novamente, né? Conexão novamente. Sim. Você quer dar continuidade? Sim, desculpe lá. Então vamos. Tá. Então essas regiões em que tinham muitos conflitos internos, ele se resumiu basicamente em conflitos políticos com também elementos religiosos. So those internal conflicts amongst the Muslims in that particular area in Africa were based upon religious and political issues between themselves. Quando nós olhamos para sociedades antigas, principalmente do século XV até o século XIX, nós não podemos esquecer que o fator religioso é importante na política. So when looking at the society, how the society used to be structured in around the 15th century, we have to bear in mind that it was mainly upon religious basis. O conflito religioso e político que existia no Califado de Sokoto era contra as inovações religiosas, elementos que não eram originários do Islã e que estavam tentando ser implantados na religião islâmica daquelas pessoas. So, referring back to the region of Sokoto, the situation is Sufi, quer desligar não sei como é que fazemos. Sim, do Instagram, desliguei. O som? Sim. Porque está a fazer eco como eu estou a ouvir. A solução seria, se calhar, my headphones. Deixa eu ligar o meu microfone. Muito eco. Agora vai. Yes, agora está melhor. Sim. Estou a usar o meu headphones. Ok. Telemóvel. So the issues in between the Muslims from the region of Caliphate of Sokoto were based upon religious
issues and differences, where the Muslims from Sokoto were trying to revive. There was a revival in that area, and under the leadership of Uthman bin Fodio and or his brothers. So Professor Luis is basically explaining the context and the reason why there were some internal conflicts amongst the Muslims in that region of West Africa. Independente da origem desses conflitos, o que temos que saber é que os traficantes de escravos se aproveitavam desses conflitos e, ao se aproveitar disso, eles capturavam, eles compravam escravos que eram feitos como reféns ou prisioneiros dessas guerras internas. So the traffic dealers at the time, they would take advantage of the internal conflict by selling those captured prisoners of war who would be sold into slaves, most likely to the Portuguese or the pirates at the time, or the traffickers. O traficante, a mentalidade do traficante de escravos, ele não estava preocupado se aquele africano, se aquela pessoa, se aquela alma era uma alma muçulmana, uma alma cristã ou uma alma de qualquer outra religião. O que eles queriam eram pessoas para escravizar. So the traffickers were focused mainly on the economical. Their focus was the economical focus. They wouldn't look at them as human beings or religious or non-Muslims. Basically, their concern was for their economical greed, basically. Tendo em vista os interesses econômicos dos donos de escravos, então o número de africanos trazidos para o Brasil aumenta muito no século XIX. So the number of slaves brought to Brazil from Africa has increased immensely due to those who were greedy and trying to increase their profit. Então, com esse aumento da população africana muçulmana no Brasil, nós temos algumas regiões que podemos inclusive considerar regiões muçulmanas na história do Brasil. So, desculpe, podia repetir? Sim. Devido a essa questão do aumento de africanos no Brasil, africanos muçulmanos, nós podemos dizer que no século XIX havia regiões muçulmanas no Brasil. So, on the 19th century, due to the increase of trade of slaves from a particular region in Africa, we can also consider that in Brazil, there were created Muslim regions in Brazil in the 19th century. A principal região que eu gostaria de citar é a região da Bahia, que fica no nordeste do Brasil. The main region that Professor Luis would like to mention is the area known as Bahia, where the Muslim presence was very evident. A Bahia é um pedaço da África no Brasil. A maior população de negros no Brasil está na Bahia. Bahia is we can consider it as a piece of Africa in Brazil due to the great number of Brazilians, of African descent. Eu estou a ouvir também. Sim. Yeah. Eu tentei baixar ao máximo, mas eu acho que eu ainda não consegui. Eu também. Deixa eu... Posso falar? Sim. Esses africanos que estavam na Bahia, eles tentavam de alguma forma reproduzir o seu mesmo padrão de vida que existia antes deles serem escravizados. Those enslaved people in Bahia,
they basically were trying to reproduce back in Brazil their lifestyles that they used to have before the enslavement. Yeah, before the enslavement. E dentro desse estilo de vida, nós não podemos excluir o Islã, a religião dessas pessoas. And inside of that lifestyle that the slaves were trying to bring back, we cannot exclude Islam from it. O Islã é o fator principal que vai formar a identidade, a mentalidade e as ações dessas pessoas. Islam is the main factor which will the lives of those people will be based upon mentality and lifestyle. O Islã se resume na vida e na liberdade dessas pessoas. We can resume that Islam is based upon the freedom and of those people. Desculpe, irmão, como eu tinha dito antes, sempre que eu ponho mood, a minha internet fica mais lenta, não sei porquê, fica a cortar as suas palavras. Sim. Ok, posso repetir. O fator islâmico, o Islã, ele resume basicamente a vida e a liberdade dessas pessoas. Basically, the factor of Islam on those people, it would bring the factor of their freedom, basically. Mas as pessoas devem se perguntar como que o Islã resume a liberdade dessas pessoas se elas estavam em situação de escravidão. So people might be asking themselves, how is it possible that Islam would bring to the concept of freedom to those slaves if they at the same time were enslaved? Na verdade, essas pessoas dentro do seu coração, elas sentiam que elas eram somente submissas a Allah e nada era capaz de realmente escravizá-las. So the ideology in between those slaves was that in their hearts, those people, those enslaved Africans, they knew that Islam, the only deity worth of their enslavement or their submission was Allah. And therefore they knew nothing else could enslave them besides Allah in their hearts. Isso era tão forte nessas pessoas que elas foram capazes de organizar junto com outros africanos, junto com outros negros, a maior rebelião de escravos do Brasil. That was so strong in the hearts of those people, which led them to organize themselves and other slaves, African slaves, to bring the biggest revolt in the history of Brazil of the slaves. Essa rebelião de escravos é considerada, é chamada de Revolta dos Malês, que aconteceu no ano de 1835. That revolt of the slaves is known to be the revolt, the Malês Revolt, which occurred in 1835, desculpe. Sim, exato. 1935. Yeah. Essa revolta consistia basicamente na luta pela liberdade, na luta pela vida e na luta pelo Islã. That revolt was based upon the struggle for freedom, the struggle to Islam. Essa revolta, ela causou muitos conflitos na noite que aconteceu e também no período posterior a ela. That revolt brought big changes or consequences due to what happened and on the time which happened and the days to come. Uma das consequências dessa revolta, uma consequência social,
foi a questão de que a sociedade brasileira da época começou a ver todo o africano como uma ameaça. One of the consequences which this revolt brought to the Brazilian society at the time is that it made people look at all the slaves as a threat. Inclusive, muitos africanos que sobreviveram a essa revolta foram deportados novamente para a África. Including many of those slaves who revolt were captured and they were repatriated back to Africa. Muitos historiadores questionam qual seria a real motivação e qual seria os verdadeiros objetivos dos malês. Many historians question what was the real motive behind the Malays, meaning that particular group of Muslims enslaved. Alguns dizem que Warriors, eles basically. Alguns dizem que eles gostariam de implantar um califado no Brasil. Some historians state that the revolt of the Malays were encouraged or motivated by the concept of trying to create a caliphate in Brazil. Outros dizem que eles gostariam de escravizar os brancos e matar todos os outros brancos que tivessem escravizados eles. Others state that they were trying to enslave all the white who enslaved them before and killed others, meaning the other white population. No entanto, isso são somente especulações que nós não conseguimos provar com fontes documentais. So basically, these are just statements which cannot be backed up with any, hasn't got any backup to those statements. Na minha análise, eu digo que essa revolta foi uma luta pelo Islã. In Professor Luis' opinion, he believes that the struggle, that revolution or that revolt of the slaves was based upon had an Islamic motivation to it. E para mim, o Islã é liberdade. And to Professor Luis, Islam is freedom. Aquelas pessoas queriam somente a liberdade de ser seres humanos e de serem muçulmanos. Those people, their motivation was basically to be human beings and to be Muslims. E, infelizmente, isso foi apagado da história do Brasil. Unfortunately, this part of the history was removed from the history of Brazil. Muitos brasileiros, tanto nas universidades e nas escolas, não sabem dessa história. Many Brazilians in the school system of Brazil, from university to the normal school system, they're not aware of that side of the history of Brazil. Muitos afirmam que a identidade islâmica brasileira se resume à identidade árabe. Many believe that the Islamic identity in Brazil is only based upon the Arab identity. No entanto, a sociedade brasileira é muito complexa e ela não cabe somente em uma etnia. But the Brazilian society is very complex and it cannot be traced to one single ethnicity. Portanto, nós podemos dizer que o Islã brasileiro é árabe e africano. Therefore, to conclude, we can say that the Brazilian Islam is Arab as well as African. O elemento árabe e africano ajuda os brasileiros convertidos a construírem a sua própria identidade. The element of the African and the Arab identity in Brazil, it helps the reverts to feel comfortable in between themselves.
Afinal de contas, todos os povos e em todas as épocas precisam relembrar de seus ancestrais que tanto lutaram pelas suas vidas. Basically, all the nations are in need of an identity or a self feeling that their ancestors they fought for their freedom. Portanto, além de trabalhar como professor, mas também sendo um muçulmano, eu gosto de enfatizar que é necessário resgatarmos a memória dos malês. Professor Luis is saying basically him being a professor and a Muslim at the same time, he loves to bring the memory of the Mali revolt or the Mali Muslims who were enslaved back to people's knowledge. E isso é um papel que, independente da cor, pessoas negras ou brancas, muçulmanas devem estar comprometidas. And that is a role that no matter what ethnicity you belong to, every Muslim should be part of it. Além disso, eu gostaria de mencionar também o apagamento da memória dos malês na história do Brasil. He would also like to bring to light that the history of the Mali, where Mali basically is the way the Muslim slaves were referred to in Brazil. He would like to bring it back to light, their presence in Brazil. E esse apagamento se explica principalmente através do racismo, que se manifesta de diversas formas. And that enraciement of the Mali people in Brazil is something which is apparent um, for the fact that the racism is present in Brazil. O racismo brasileiro é diferente de outros lugares do mundo, porque ele é um racismo The muito sutil. racism in Brazil is different from racism in other parts of. Irmão? Ah, já estamos de volta lá onde está. Estava indo bem. Acho que você está voltando na live stream agora. Sim.
Ok. Está mesmo difícil. Bismillah. Ainda está em mudo. Está em silêncio no. É. Pronto. O apagamento da história dos malês The, se explica ao racismo do the Brasil. erase of the history of the Malis is visible in the racism of Brazil. O racismo brasileiro, ele é muito sutil, mas ao mesmo tempo muito violento. The racism in Brazil is light. I don't know how to say sutil, but at the same time is very violent. Sutil significa tímido. Okay, so is very timid and at the A conexão está muito ruim a dele. Olá, irmão. Desculpe lá, irmão. Isso está mesmo feio. A sua internet, né? Estamos com alguns problemas. pessoas pensam que a algumas pessoas internet em África pensam é má, mas que aqui na Inglaterra é horrível. A internet de África acho que está bem melhor. I said basically that some people claim that internet in Africa and other parts of the world are horrible, but right now in England is as bad as elsewhere. Então vamos lá. O racismo no Brasil, ele é muito tímido, mas ao mesmo tempo ele é muito violento. Racism in Brazil is very quiet, timid, but at the same time it could be also extremely violent or graphic. Ao mesmo tempo em que pessoas negras e pessoas brancas convivem em uma sociedade multirracial, nós percebemos que pessoas negras são excluídas de elementos fundamentais na sociedade. At the same time as black and white, they live in harmony, but the blacks are excluded in some aspects of the Brazilian society. Pessoas negras, por exemplo, não ocupam, em sua maioria, cargos de destaque na sociedade. People of color, in the great majority, they do not take part in positions of importance in their society. Pessoas negras no Brasil são as pessoas mais pobres e as pessoas mais marginalizadas. The black community in Brazil are the poorest community in Brazil and those who are excluded the most or marginalized. Isso não quer dizer que no Brasil não existam brancos pobres que vivam em situações horríveis. That does not mean that in Brazil there isn't whites who are poor or that is not visible.
No entanto, as pessoas brancas e pobres no Brasil não são pobres porque são brancas. But the white poor people in Brazil, they're not poor because they're white. Elas são pobres porque o sistema econômico dificulta a ascensão dessas pessoas. But they are poor because the economical system doesn't allow or facilitate for their economical well-being. Pessoas negras, por exemplo, são pobres na maioria dos casos porque simplesmente são negras. But as for the black community in Brazil, they're poor for the fact in the great majority because of their color of skin color. Isso é, infelizmente, o que muitas pessoas não entendem e elas tentam suavizar o racismo no Brasil. Unfortunately, that's something not very clear, and many people try to hide it from the public. Muitos vão dizer que o racismo aqui no Brasil não existe e que pessoas negras têm as mesmas condições que pessoas brancas. Many would even go and say that racism doesn't exist in Brazil, and to the extent they would even say that this is pode repetir? Muitos? Yeah. Muitas pessoas vão falar que o racismo não existe e que pessoas, deixa eu lembrar, e que pessoas negras têm condições iguais aos brancos. Many people would say that racism doesn't exist in Brazil and the black community has the equal opportunity for the rest of the society. To the rest of society. Eu, por exemplo, sou branco de origem muito pobre. Professor Luis is given an example of himself where he's saying he's white but from a humble background. No entanto, mesmo sendo de uma família muito pobre, o fato de eu ser branco me trouxe excelentes oportunidades. Professor Luis is saying for the fact that he's white and from a humble background, but his whiteness gave him many opportunities. For the fact he's white, he obtained many opportunities. Isso não quer dizer necessariamente que ainda estamos presos ao passado da escravidão. That does not necessarily mean that we remained presos, imprisoned of the history of slavery in Brazil. Na realidade, a motivação pode ser o passado da escravidão. No entanto, o problema ele está no presente e não no passado. But in reality, the motivation could be due to the history of slavery, and that would be an issue where it's no longer in history, but is a present factor in the present current days. Nesse contexto, os muçulmanos têm muito a contribuir se nós olharmos os ensinamentos essenciais do Islã. In that context, Muslims have a lot to contribute to society if we go back to the Islamic principles. O Islã, ele é a religião que desde o seu nascimento igualou brancos e negros. Islam is the religion which from its early days it always brought people back no matter what background you're from. Por exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era branco, não era negro, mas sim um homem árabe. For example, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, wasn't white, neither black, but he was from an Arab background. E um dos melhores sahabas da história do Islã era Bilal, que era um homem negro da Etiópia. And one of the greatest companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, who was from an Ethiopian background, black man, and that is my name at the same time. Se nós vivermos o Islã inspirados nos ensinamentos do profeta Muhammad, teremos a capacidade de eliminar o racismo. If we live Islam in accordance to its teachings, we are able to eradicate racism
Nós precisamos ter coragem de superar as opressões e as dificuldades dos tempos em que vivemos. We should be able to cope with the difficulties in which we live in. Pode repetir, desculpe. As dificuldades e opressões dos tempos em que vivemos. We should be able to cope with the difficulties and hardships we lived right now, if we base our lives upon the Islamic teachings. Por isso que é muito importante muçulmanos brancos e negros, principalmente, se posicionarem no contexto antirracista que surge nas Américas. Therefore, Professor Luis believes that the Muslims should take part in the anti-racist movement in the American continent because of its teachings, the teachings of Islam. E isso não tem nada a ver com ideologias políticas nem de esquerda e nem de direita. And that has no connection to any religious ideology, either the left or the right. Isso se resume simplesmente pela luta, pela vida e pela dignidade humana. That is purely based upon the struggle of freedom, human freedom, basically. Os Estados Unidos e o Brasil têm bons relatos históricos de lutas contra o racismo. United States and Brazil have positive reports of struggle against racism. Precisamos lembrar com orgulho dessas histórias e tentar colocar os seus ensinamentos em prática nos nossos dias. We should remember proudly those struggles and put its teachings into practice. Nós não nascemos racistas, nós aprendemos a ser racistas. We are not born racist, but we learn racism. E da mesma forma que aprendemos, somos capazes de deixar de aprender. As we able to learn racism, we equally able to dislearn racism, unlearn it. E a história atual nos dá a grande oportunidade para fazer isso. And the current history gives us a great opportunity to do so. Então, dizer que vidas negras importam é realmente algo urgente que temos que fazer. Therefore, to say that Black Lives Matter is something that we should do it urgently. Antes da luta contra o fascismo e outras formas autoritárias de governo, é importante lutarmos primeiro contra o racismo. Before we fight any political or system of fascism or other systems, we should first and foremost to fight against racism, social racism. Se existir igualdade racial, todos vão ganhar com isso, brancos e negros. If there is an equality, racial equality, everyone will benefit from it, white or blacks. E eu fico feliz que eu estou percebendo que muitos muçulmanos estão reconhecendo isso. And Professor Luis is happy to acknowledge that many Muslims are aware of this. Isso foi exatamente o que o profeta Muhammad fez em Meca e Medina junto com seu sahaba Bilal. And that is exactly what the Prophet ﷺ has done with his companions, and from them Bilal ibn Rabah. Ele colocou Bilal do seu lado, em uma posição de destaque, e com isso o Islã ganhou muito. He brought Bilal ibn Rabah at his side, and he gave him a position of high position, and that alone brought a lot of goodness to Islam, apparent goodness of Islam. Então que nós possamos nos inspirar na história do nosso profeta e de seus sahabas e de tantas pessoas que lutaram e ainda lutam na nossa época contra o racismo. Therefore, we could be motivated by the history of Islam and based upon it, resist to the racist system. No Brasil, nós temos os malês,
Nos Estados Unidos, nossos irmãos têm Malcolm X. In Brazil, we have the Malays, and in the United States, they have Malcolm X. Mas antes disso, nós temos o profeta Muhammad e o Islã. But before that, we have the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Islam. Então precisamos colocar os ensinamentos deles em prática. So we have to put in practice the teachings of Islam. Cada um na sua especialidade e com seus talentos. Each one upon his expertise and skills. Se fizermos isso, eu tenho certeza que a nossa condição racial no mundo será melhor. If we do so, he's certain that our situation around the world would improve immensely. Bom, eu gostaria de agradecer e dizer que vivemos tempos difíceis, mas que exigem de nós muita coragem. So Professor Luis would like to thank and acknowledge that we live in a hard time, but that requires of us a great courage. E é isso, meu irmão. Muito obrigado e assalamu alaikum a todos. Obrigado eu. I'm the one who has to be thankful, and due to the unfortunate situation of the internet, I believe we should repeat the same thing again. Who knows, maybe tomorrow or day after, but I hope we can do it again, because unfortunately my internet connection has some issues, and we might just have to do it again. O que acha, irmão, de repetirmos, porque tem muita informação valiosa que devido à situação da internet, e falta também Qadar Allah ma shafa, algumas coisas que ocorreram sem nós estarmos à espera, mas é bastante informativo e eu beneficiei muito, e até gostaria, se não se importa, de mencionar em inglês. I would like to emphasize some aspects which I have benefited immensely based upon my personal experience. In Medina, I got to know Nigerians, and which are specifically from that region which Professor Luis is talking about. And based upon my being from African descent and Western, I felt on myself a great deal of pride of being Black African after I met the Nigerians from that particular region, and learning the history of Uthman bin Fodio and and those who came after him from the region of Sokoto. Even, subhanallah, I got myself Nigerian clothes and hats. That's the level of I myself have experienced the great deal of faith and how you call it, and confidence from this particular group of people, which is known as the Malays, and they are the Nigerians from Hausa. This is their tribe, the Hausas, and Uthman bin Fodio was from the tribe of Fulani originally, which is a well-known tribe in West Africa, and they are a known tribe who shares knowledge. They have many scholars, even at the Islamic University in Medina, those who are known for Jallah, a surname, or Ba. This is a known surname from them, these particular people. Even they are the ones who brought Islam to Guinea-Bissau and other parts of West Africa. And just to highlight also again the importance of the Hausa culture and nation, they're really powerful, subhanAllah, to the extent that they are me as a Black person, I've always been surrounded by wannabes. What I mean by this, whenever I got to know any African, he always wanted to be European, subhanAllah. But once I got to know the Hausa people in Medina, subhanAllah, they are people of honor, dignity. They don't belittle themselves to no one.
They wear their own clothes, and they proudly to be, and they speak their own language, and they're very religious. It's something, a unique characteristic I found in this particular group of people that I haven't seen in any other group of Africans before, in my personal experience living in throughout my life in the West. So, based upon my personal journey and experience, I do, I can see the reason why the Mali people, those who revolted, I can see a connection in my personal experience and journey to theirs. Subhanallah. And another aspect, being Portuguese, black Portuguese revert, I recall Malcolm X saying that he as a non-Muslim before, I recall Malcolm X's statement that Islam is the solution to the black man. And that always brought me a curiosity. What does he really mean by that? Even as a non-Muslim back in the days. So people of who are pleased to be themselves with their identity, race, they can be really influential around with the people around them. And I witnessed this with the Hausa people, and even in England, you rarely find a Nigerian from Hausa people. And when you find them, I've seen some. I remember one of the few Nigerians I've met, religious, back in the days, few years back. He was he had a master's in Cambridge University. His brother was in Oxford University, and he used to ride Range Rovers. But he was a very practicing and good brother, subhanallah, really humble. And then when I came to Medina University, I saw and experienced the same. So this brings to light that us black people, we should be proud of being black as we are. Everyone should be pleased with the way Allah created them. We shouldn't feel ashamed of the way our hair is, the color of our skin, the color of our hair, because Allah Azza wa Jal created us like this, and we should be pleased with the will and decree of Allah Azza wa Jal. And to bear in mind that Islam is a system which brings equality to everyone. And this is something myself I've experienced, and there is no coincidence why Islam is the fastest growing religion in the West, and from the people who embrace Islam the most are the black youth, and there is no coincidence. And hopefully we can discuss this in the future with those who are well experienced and have knowledge of this particular area. From them, some of our brothers from South London and others also. Irmão Luís, gostaria de agradecer bastante e creio que temos que repetir essa mesma sessão que fizemos hoje, porque é muito valiosa. Yeah. Tá bom. Sim, gostaria de agradecer. Ok, Barakallahu Fik. We would like to thank all who have assisted, and I'm very sorry for the internet connection, the constant issues that he had. We're gonna eventually have to repeat this session because it's really informative and beneficial. So I would like to say to all of you, thank you for assisting. And سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.